um cara de passagem à espera do Rogério Ceni. E quando o Rogério assina com o Flamengo, vem o recado. O Rogério não é torcedor de São Paulo, o Rogério é um técnico profissional, né? Que firmou um contrato até 2021 com o Flamengo. E no embarque do São Paulo para o Rio de Janeiro, no jogo da ida, já houve um abraço no Diniz. E sobre o abraço citado pelo Galvão, nós vamos falar muito, porque nenhum amor ao clube pode ser maior do que o amor à vida, né? E o que aconteceu ontem foi quase criminoso em São Paulo e em Belo Horizonte. Mas eu queria pegar a carona que o Pedrinho falou, do que o São Paulo aproveitou as três chances que criou, para falar o seguinte sobre um demérito do Flamengo, e que não tem a ver com tática, no meu entendimento. Olhando os 180 minutos do confronto, eu acho que o Flamengo foi superior em 3 dos 4 tempos. No primeiro tempo muito ruim ontem, ele até que conseguiu criar as melhores chances. O Flamengo não jogou mal, se você for olhar o desempenho do Flamengo, no meu entendimento, no primeiro tempo de ontem. No segundo, desandou. Mas o Flamengo tem desandado muito fácil. O time que no ano passado conseguia manter os nervos, até quando jogava mal, perdendo de um River Plate numa final de Libertadores, manteve os nervos, jogando mal, sendo dominado pelo River, o Flamengo se controlava. Ele sabia que ele era bom e ele se controlava, e ele virava jogos. Esse ano, cara, quando o Flamengo leva um gol, a coisa desanda completamente. Leva um gol do Del Valle e acabou o jogo, vira 5. Leva um gol do Goianiense, vira 3. Leva 2 gols do São Paulo, vira 4. Pedrinho, o Galvão, o Cereto, você, Rizek, a gente que assiste jogos todos os dias, e às vezes a gente assiste muito com um olhar clínico voltado para o tático, tentando entender algumas funções dentro de uma partida. Hoje eu tenho mais esse olhar, mais hoje do que quando eu jogava. E hoje eu vejo muito aqui no Brasil, em algumas situações dos jogos, jogada, por exemplo, como um dos gols que o São Paulo fez, o cruzamento foi precioso do Reinaldo, só que antes o Pedrinho antecipou o movimento de corpo do atacante que fez gol, Luciano. A origem, né? Sendo a conclusão sendo fácil em cima do time do Flamengo, porque não tem confiança. E a confiança, ela passa muito na questão de antes de você entrar em campo, porque antes de você entrar em campo, a parte defensiva, os jogadores que jogam nesse setor, eles não sabem quem é o titular hoje, né? Não sabe quem vai jogar, quem é a dupla que vai jogar. E essa confiança, quando você sabe que você vai jogar, você vai ter um desempenho melhor em campo. E quando você não sabe que você vai jogar, você não tem confiança. E essa confiança, ela é nítida dentro do setor defensivo do Flamengo. Perdeu de 3-0 do Atlético Goianiense, 5-0 do Del Valle, 4-1 do São Paulo, 4-0 do Atlético Mineiro, 3-0 do São Paulo. Mas vocês não acham, eu queria ouvir a opinião de vocês. Perdão, Fala, Galvão. Dentro dessa coisa de números, eu fico nos 6 jogos. Nos últimos 6 jogos, 3 dirigidos pelo Domi, 3 dirigidos pelo Rogério, o Flamengo tomou 16 gols em 6 jogos. Já que nós estamos na coisa de pedir desculpas, eu acho que eu não gosto de exagerar nos termos, quando eu falei bem no ridículo, digamos assim, é muito ruim. Você veja que eu não citei nome de ninguém que eu considero que forme a defesa ou as defesas que têm sido formadas no Flamengo. Eu acho que sem o Rodrigo Caio, sem o Felipe Luiz, sem o Isla pela direita, a defesa é muito fraca e faz parte dessa falta de confiança. Cada vez que o adversário vem para cima, é um tumulto, é um susto, é um transtorno. Daí vem essa coisa que o Zé falou da falta de confiança. E você disse, ou alguém disse, o São Paulo fez as 3 oportunidades que criou. Não, agradeça ao Diego Alves por não tomar de 4. Na defesa que ele fez quando estava 3-0, que ele se agigantou, grande goleiro que é, e usou o reflexo com o braço esquerdo para evitar o que seria o 4º gol do São Paulo. Então, o São Paulo chegou 4 vezes forte ao ataque, fez 3 gols e o Diego evitou 1. Ou seja, o Flamengo tem um problema seríssimo de defesa. Mesmo com o Rogério compactando, volto a dizer, as linhas, usando o Arão praticamente como um terceiro zagueiro, tem, sem o Isla, que acabou vindo para o lugar do Rafinha, sem o Rogério, sem o Rodrigo Caio e sem o Felipe Luiz,
tem sérios problemas de defesa, desestabiliza o time inteiro. Então. Mas ontem ele dominou o primeiro tempo, como você disse, Rizek. Mas teve alguma chance real de gol? Não. Nenhuma. Não, porque real ele empurrou, porque o Flamengo ontem no primeiro tempo ele empurrou mais o São Paulo, né? Mas o São Paulo conseguiu sustentar a defesa. Agora, vocês não acham que independentemente empurrou o São Paulo trouxe, hein? Pedrinho, você que é o nosso rei da tática. Mas o Diniz, o Diniz Pedrinho falou na coletiva que não conseguiu executar o plano A, que era construir mais o jogo no primeiro tempo, e aí optou pelo plano B, que era jogar bolas mais longas. Então, por isso é que eu faço a leitura de que o Flamengo talvez tenha empurrado um pouco mais o São Paulo, Pedrinho. O São Paulo não conseguiu sair, se acomodou dentro de uma organização, ele não sofreu. Uma coisa é você ficar atrás sofrendo e outra coisa é você ficar atrás sem sofrer com uma estratégia de sair em transição, mas não de um jogador individual veloz, que o São Paulo não tem, mas construindo com trocas de passe rápido. Eu só não queria perder esse gancho aí que o Galvão e o Zé citaram, André. Se o Miguel puder botar a imagem do primeiro gol congelada na hora do cruzamento, só para eu ilustrar, porque a gente não pode ir contra a ideia. A ideia, ela é legal. Primeiro ou do segundo, Pedrinho? Primeiro ou segundo? Pode ser do primeiro. Primeiro. O único que estava posicionado certo ali, Zé, aí você sabe mais do que ninguém. Era o lateral esquerdo que estava posicionado correto para fechar na bola. Mas a bola é mais curta, ele não tem tempo de chegar nela. Tô certo, Zé? Tá certo, Galvão. E entra dois fatores aí também que eu gostaria de mencionar. Quando o Pedrinho fala da questão corporal e movimento, que o Luciano ataca a bola é um movimento de ataque. Quando esse movimento de ataque é ofensivo, os defensores do Flamengo, dá para perceber com muita nitidez que a parte defensiva do Flamengo não tem a comunicação, porque o Mateuzinho, que é o lateral, foi na lateral, como você mencionou, Galvão. Na base, os meus treinadores da base me ensinaram muito isso, e eu acabei esquecendo quando subi profissional, mas voltei a relembrar quando eu fui jogar na Europa, que cruzamento na área você não marca a bola. Você não marca a bola. Você marca o atacante, mesmo que ele esteja nas suas costas, mas você procura o contato com ele. Então, eu vejo uma questão de erro na parte defensiva ali do time do Flamengo também, na questão de que os jogadores, além do posicionamento corporal estar errado, eles estão marcando a bola ao invés de marcar o atacante, que vai fazer sempre o movimento. Se você ficar marcando a bola, o movimento que ele fazer para trás, você vai ficar olhando a bola, e quando ele fizer para frente, a bola vai estar na cabeça dele e vai fazer o gol. A defesa ontem foi Mateuzinho, Tuller, Léo Pereira e René. Né? Não é a defesa titular. Não. Mas o Flamengo gastou uma bala no Léo Pereira, a pedido do Jorge Jesus. Gastou uma bala no Gustavo Henrique também, a pedido... Aliás, o Gustavo Henrique fez de graça, né? Mas o Léo Pereira gastou uma bala, o Gustavo estava livre de contrato. O Léo Pereira foi o escolhido. O Léo Pereira foi escolhido por lugar do espanhol, do Pablo Mari. O que eu queria dizer é o seguinte, que vocês não acham que, independentemente de todas essas questões muito bem explicadas pelo Zé Roberto e pelo Pedrinho, da questão do posicionamento, das questões táticas e tudo mais, é evidente, como disse o Galvão, que não tem o Isla, não tem o Rodrigo Caio, não tem o Felipe Luiz, isso faz muita diferença mesmo, mas que a mudança no modelo de jogo do Flamengo, e agora o Rogério Ceni está tentando resgatar as ideias, pelo menos de memória dos jogadores, porque não teve tempo ainda para trabalhar, faz a diferença, porque o Flamengo do ano passado era o Flamengo que amassava o adversário. Então ele se defendia amassando o adversário. A defesa era pouquíssimo. Você não via alguém atacando o Flamengo, com raras exceções. Dificilmente você via atacando. E o Flamengo, ele passou a ser atacado. E quando você é atacado, aí começa a ter problema de posicionamento, problema da questão do jogador, do nome do jogador, problema de tática, problema de técnica, enfim. Mas me parece que o modelo de jogo, a maneira como o Flamengo jogava e agora não joga mais, que era a maneira de amassar o adversário, de atropelar o adversário, de marcar lá em cima, de pressionar o adversário, essa era a grande defesa do Flamengo. E aí, fazia a linha alta, né? Que bom que você me deu um gancho para falar das virtudes do São Paulo, porque foi 3-0 e a gente até agora falou muito dos problemas do Flamengo. Porque o São Paulo do Diniz não perdeu do Flamengo do Jesus.
E não perdeu do Flamengo do Domi e não perdeu do Flamengo do Rogério. E a dupla de ataque que o Galvão disse ser a mais letal do Brasil nesse momento é uma dupla de ataque com assinatura Fernando Diniz. Porque ele vai buscar o Brenner, que era um jogador que estava escanteado no São Paulo, estava escanteado, ele foi buscar o Brenner. A partir da vitória contra o Corinthians, com o gol do Brenner, o Brenner vira titular do São Paulo, porque o São Paulo começa o ano com Pablo e Pato. E o Luciano é um jogador que ele buscou sem custo, trocando pelo Everton. E olha os números, 13 gols nos últimos 13 jogos do Brenner. E o Luciano simplesmente marcou os 2 gols da vitória de 3-0 que leva o Flamengo adiante. E são 2 jogadores que têm características semelhantes que se encaixam. São 2 jogadores que têm características diferentes, que se encaixam, que se combinam no ataque do São Paulo. O Brenner é o cara mais do toque final, do último toque, né? Ele precisa e ele é muito objetivo. O Zé falava sobre isso na última semana aqui, que inclusive foi um aprendizado do Brenner na categoria de base. Que disseram para o Brenner o seguinte, alguém disse para o Brenner, resolve o jogo rápido, porque quanto mais rápido você resolver a definição, mais vantagem você vai ter sobre o adversário. E o Luciano é um jogador muito inteligente, né? Muito inteligente. Então parece que esses 2 jogadores têm características que se combinam na dupla de ataque do São Paulo. Sereto, para que você tenha uma dupla letal, essa palavra letal não usei, foi o Rizek que me colocou muito bem. Olha lá, eles têm 28 gols juntos. Qual foi a dupla mais letal de ataque do Brasil no ano passado? Bruno Henrique e Gabigol e Bruno Henrique. Com características diferentes, claro. A dupla só será letal se ela tiver características diferentes. Se ela tiver movimentação diferente entre os 2 jogadores e que elas se completem. Esses 2 jogadores de São Paulo se completam. Quando o Flamengo veio, ontem o São Paulo se fechou. O Flamengo não criou nenhuma grande oportunidade no primeiro tempo. O São Paulo também não encaixou o contra-ataque. No segundo tempo fez um gol, veio o desequilíbrio, o São Paulo se aproveitou magnificamente bem. O Rizek está certo. Gente, o Flamengo não perdeu o jogo, o São Paulo ganhou. A ordem dos fatores aí altera, sim, o processo. Não foi o Flamengo que perdeu, foi o São Paulo que ganhou. Isso. E, esse time, que já é o 3º time do São Paulo no ano, tem muito assinatura do técnico. Sim. Foi, né, a dupla de zaga era Arboleda e Bruno, agora é Diego, jogador que ele buscou. Foi buscar o Gabriel Sara, que já tinha estreado em 2017 no São Paulo, mas é agora que tem uma sequência, numa aposta com o Diniz, porque o Hernanes não funcionou. Então ele foi buscar um jogador na categoria de base, que é o Gabriel Sara. Esse ataque aqui não estava nem nos planos no começo de 2020. O ataque era Pablo e Pato, um ataque de altíssimo custo, inclusive. Não funcionou. O Diniz foi lá e foi buscar alternativas. E isso é uma grande prova de que se o técnico é bom e o time não está indo bem, você não precisa mandar embora o técnico. O técnico é capaz de se reinventar, de buscar alternativas. E que se você demite o técnico, você volta muitas casas lá atrás. Imagina a bobagem que o São Paulo teria feito se tivesse demitido o Diniz lá atrás. André, não teria o time que tem hoje. E a questão é que, assim, o PVC não está no programa, mas deve estar assistindo, ele sabe tudo de cabeça, mas deve ser, o nosso craque, ele deve saber bem. Nesse momento que Luciano e Brenner estão disparando aí a fazer gols, mas é o momento em que o São Paulo menos cria, pelo menos com relação ao que era o Fernando Diniz, que chutava 30 vezes no gol. Hoje o São Paulo finaliza muito menos. E você e o Sereto foram muito felizes no que falaram, porque eu acho que a gente pode... Quando a gente sabe, André, como as pessoas sabem da gente, a gente sabe das pessoas, dos treinadores, quem tem um conteúdo bom para aplicar, quem não tem, quem está indo por causa que tem uma casca grossa para aguentar a pressão, quem está indo porque tem um modelo de treinamento legal, a gente sabe de tudo. Então, assim, quando a gente vê que tem uma convicção na contratação, que foi o caso do Diniz, o Diniz deixou o Atlético Paranaense e o Fluminense na zona de rebaixamento, ele não foi contratado pelos números. Ele foi contratado pela ideia. Então, houve convicção no que você queria. Você sabe o que você está levando. Agora, você precisa dar tempo para o processo. Eu acho que, assim, a nossa função também, além de criticar, e é muito mais fácil daqui, é ajudar com que os gestores, quem faz parte da gestão esportiva dos clubes, cobrarem justamente do treinador a fase que ele não está te dando a resposta. Ele faz a mudança, não precisa trocar o do treinador. Ele tem que melhorar o que ele está deixando a desejar. Isso aconteceu também no Grêmio. Já queriam mandar o Renato embora. E a mudança de ciclo, eles acham que é mudança de treinador. E não é. Quem melhor do que o Renato pode fazer uma mudança dentro de um jogo onde está
completamente diferente o número dos atletas. Pessoal, olha só, dá uma olhada nesses resultados aqui, ó, que eu tenho disponível no meu aplicativo. Mais de 200 mil. Isso aqui eu fiz trabalhando pela internet usando robôs. E eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar os robôs que eu tô usando para fazer vendas todos os dias, quase que no piloto automático.